Olá, tudo bom? Deus te abençoe profundamente. Hoje eu quero falar um pouco sobre, na verdade, continuar falando sobre essa profunda transformação que o Espírito começa a agir, a produzir em nós, no nosso interior, dessas medidas, escute isso, intersubjetivas que o Espírito realiza à medida em que nós tomamos a posição clara em relação ao Evangelho. Entendeu isso? Evangelho, nossa posição clara, que é fé, e o trabalho do Espírito Santo através do próprio Evangelho. O Evangelho é esse sistema de referência que o Espírito usa para produzir essa transformação. Claro, óbvio, que o Espírito poderia fazer isso de modo imediato, sem a mediação da Escritura, da palavra divina, debarim de Deus. Entretanto, ele faz isso, decidiu fazer isso, a partir da sua posição executiva, a realizar através da Escritura, através da palavra. Mas note bem, não é a palavra no sentido em que às vezes nós compreendemos como esse compromisso religioso. A gente precisa transcender essa posição que, infelizmente, constantemente se estabelece como princípio, ou poderíamos dizer como um establishment dentro da igreja. Tanto é que constantemente a igreja ela acaba se contrapondo a esse establishment através do que a gente convencionalmente chama de avivamentos. O que são os avivamentos ou reavivamentos? São, na verdade, essa posição de antagonismo que a igreja estabelece, ou parte da igreja, na verdade, estabelece em relação a essa atitude religiosa, essa postura de estabelecer um padrão de comportamento, de vivência, que na verdade não é fruto do arrependimento evangélico, espiritual, que deflui do trabalhar profundo do Espírito em nosso eu profundo, dentro das raízes mais essenciais da nossa psique, da nossa identidade, daquilo que sustenta, do piso que sustenta toda a estrutura da nossa existência, do nosso Dasein, do nosso ser no mundo, do nosso existir no mundo, como essa efetivação do Sein, do ser. Entendeu? Que são as nossas estruturas e núcleos mais primários. São esses núcleos mais primários que estabelecem lentes, espalham essas lentes, que são nossos, por assim dizer, valores. Note bem, tem algo que vem além do valor. Do ponto de vista de existência, ontologicamente falando, tem algo que vem antes dos valores. O valor, na verdade, já é a dinâmica desse algo mais que existe mais profundamente em nós. E esses núcleos, essas primary sources, essas fontes primárias, essenciais, que explicam tudo, que enunciam tudo, escolhas, sentimentos e tal, eles são suscetíveis a serem contaminados, entende? E esse vírus, ele compromete todo o sistema à medida em que ele vai estabelecendo formas de perceber e enxergar a vida, a realidade, a si mesmo, os sentimentos, a partir dessas lentes. Aí eu brinco dizendo que as lentes estão embaçadas. E aí o ângulo que esses embaçamentos vão dando para a lente vão explicando nossos preconceitos, nossas crises, nossas ambiguidades, nossos comportamentos estereotipados por essas lentes.
E o Espírito Santo, então, trabalha dentro dessas fontes primárias, fazendo ressignificações, né? Por isso que a importância da terapia ressignificativa e do trabalho e da fé e da espiritualidade, porque a espiritualidade, como parte constitutiva do ser humano, da psique humana, não pode ser afastada das ações terapêuticas. Isso é um pensamento terapêutico, psicológico, ultrapassado, deve ser, pelo menos deveria ser ultrapassado, é fruto de uma lente, de uma leitura, aí pensando em posição hermenêutica, de uma leitura hermenêutica mais positivista, muito voltada a um cientificismo exagerado, distorcido, e fruto dessa percepção, né, dessa posição hermenêutica descartiana, becniana, que vê tudo dentro de um maniqueísmo doentio até, e dentro dessa estrutura dualista. Eu entendo que a vida é marcada de dualidades, mas não de dualismo. Eu não boto o ismo para atrapalha tudo. E então essa leitura dualística da realidade acaba de fato prejudicando uma posição, uma concepção holística, inteira, universal da experiência humana, e então de uma terapia também sistêmica e holística, que envolva também a espiritualidade. Estou falando de fé, da compreensão. Então não é errado o indivíduo crer, ter fé, e entender e colocar dentro também desse bojo psicoterapêutico o elemento da espiritualidade. Exatamente por isso nós fundamos a terapia ressignificativa, para exatamente sair desse gargalo e arejar esse trabalho psicoterapêutico, que precisa também, que carece de se interpretar também as questões psicopatológicas a partir do viés da existência. A logoterapia já faz isso bem, inclusive, é uma abordagem importante, a logoterapia com Frank, mas entender também que a força poderosa dos elementos da religiosidade dentro desses componentes etiológicos existenciais, né? Então, dentro da existência tem a crise e a angústia da fé ou da falta dela. Isso é importante demais, e isso entra com muita força dentro da terapia significativa. E aí nós nos abrimos também a esse poder do espírito mediante a relação orgânica com o Evangelho. Escute, precisamos rever essa postura evangélica religiosa, puramente religiosa, e entendermos que necessitamos de uma relação orgânica com o Evangelho para realmente podermos fazer algo significativo, poderoso, matricial dentro do ser humano, e fazer mudanças profundas, que Jesus vai chamar vai dar a ideia de uma profunda alteração, que ele dá o nome de novo nascimento, que é algo singular. Algo singular. Essa poderosa transformação que altera a forma de nós lermos a vida, a realidade, né? Toda a realidade, toda essa realidade a partir de uma perspectiva transformadora, né? Que supera o que a razão pode conceber, e os sentimentos também, e modifica e trabalha em nossa mente e nosso coração, nos elementos de nossas emoções, nos elementos de nossos sentimentos,
faz essa profunda alteração. E Paulo vai dizer isso lá no capítulo 12, quando ele diz que precisamos transformar a nossa mente, passar por uma profunda alteração em nosso pensar. Isso é importante demais, transformar-vos pela renovação da vossa mente. E é interessante que quando Paulo usa essa expressão, quando fala aqui no meu Novo Testamento grego, a expressão metamorfúseste, que é uma modificação no elemento mais alterador dentro de nós, e é uma alteração significativa por causa da expressão meta. É algo poderosíssimo, essa profunda alteração que o Espírito faz mediante a verdade dentro de nós. Possamos experimentar essa grande verdade em nome de Jesus. Amém.